Fala pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre outra função muito importante e muito útil do Excel, que é a função PROC-V. Tenho certeza que você em algum momento já ouviu falar nessa função e eu vou mostrar aqui na prática como que ela funciona, beleza? Então vamos lá pessoal, aqui eu tenho uma tabelinha com o meu plano de contas, onde eu tenho aqui o ID da conta, que seria o código contábil, e eu tenho aqui a descrição, que seria a descrição da minha conta, beleza? E aqui eu tenho uma outra tabela, onde eu tenho os meus lançamentos. Então vamos supor o seguinte, galera. No dia 1/1 de 2020, eu fiz um lançamento com a conta 501. E o que eu quero saber? Eu quero trazer a informação do meu plano de contas da descrição que se refere a essa conta aqui do aluguel. Só que eu quero fazer isso de forma automática. Eu quero que o Excel vá lá na planilha, vá lá na tabela de plano de contas e identifique qual é a descrição que se refere a esse ID que eu coloquei aqui. Então, a função PROC-V, ela serve justamente para isso, para ela buscar em outra tabela a informação que eu quero para aquela tabela que eu estou trabalhando, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como é que funciona o PROC-V? Mais uma vez, toda função eu coloco o sinal de igual antes. Então, ó, igual a PROC-V, e eu vou dar um tab. A primeira coisa que a função PROC-V me pede é o valor procurado. O que você está buscando na outra tabela que você quer localizar a informação? Eu estou buscando o meu ID, que é a informação que eu tenho em comum nas duas tabelas. Na minha tabela de lançamentos e na minha tabela de plano de contas. Então, esse é o meu valor procurado. Só para um macetezinho para vocês. O valor procurado, ele sempre vai estar na tabela que você está trabalhando no momento, não naquela que você está localizando, beleza? Então, é um macetezinho para vocês não esquecerem. Então, ó, o valor procurado é o meu ID, que é a informação que eu tenho em comum com a outra tabela. Então, vou dar um ponto e vírgula. Agora, o Excel me pergunta o seguinte: qual é a matriz tabela? Qual é o intervalo de dados ou a tabela que você quer localizar a informação da descrição? Eu quero localizar na minha tabela de plano de contas. Então, o que eu vou fazer aqui? Na minha matriz tabela, eu vou selecionar toda a minha tabela de plano de contas. Ou somente os dados, também vai dar no mesmo, tá? Eu posso selecionar aqui somente os dados sem o cabeçalho. Fica aí a critério de vocês. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Qual é a coluna que está a informação que você quer trazer para essa planilha, para essa tabela aqui? Seria a minha informação da coluna descrição, que é a segunda coluna da minha tabela plano de contas, certo? Então, vou colocar aqui o número 2, que é a informação que eu quero trazer, ela está na segunda coluna da minha tabela plano de contas. Show? Ponto e vírgula agora. E é o seguinte, o que ele me pergunta agora, a correspondência é aproximada ou exata? Eu quero que ele localize exatamente o ID da conta, eu não quero que ele verifique nada parecido. Então, vou colocar aqui, correspondência exata. E aí, por fim, eu fecho a minha função PROC-V, beleza? Quando eu dou um Enter, o que acontece? Ele traz para mim, justamente o aluguel, que é a descrição que se refere ao ID da conta 501. Beleza? Agora, se eu mudar aqui, por exemplo, veja que está totalmente automático. Se eu mudar aqui, por exemplo, para o 502, ele vai e coloca a água. Se eu mudar aqui para o 505, por exemplo, ele vai e altera para o material. Então, exatamente esse é o propósito da função PROC-V. Buscar em uma outra tabela e trazer informação para a tabela que você está trabalhando. Ok? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na função PROC-V. Um grande abraço. Tchau, tchau.